Esse é o podcast da Escola de Testemunhos. Nesse episódio, Cristine Taquá. Olá, Cris Taquá. Aqui é a Cibele, do Grupo Contrafilé. Para nós é um prazer estar aqui com você, te ouvindo e aprendendo com as suas palavras. A gente recebeu o convite para participar da segunda edição do programa IMS Convida, um programa criado para fomentar trabalhos artísticos durante a pandemia. E o desafio que a gente recebeu foi de criar um trabalho que dialogasse com as obras realizadas na primeira edição. Para isso, a gente mergulhou em dezenas de trabalhos de artistas, coletivos, redes, movimentos. E encontramos em muitos deles algo comum. Ao falar da experiência do isolamento, ou a partir da experiência do isolamento, da pandemia, muitos artistas deram forma à conexão entre corpo, casa, mundo. Corpo, casa, mundo como matéria-prima de trabalho. Essa conexão ancestral, anterior e maior do que o problema da pandemia, ficou forte pra gente e nos fez lembrar de coisas que você já nos contou sobre as filosofias de povos originários, que transcendem o binarismo natureza e cultura. Que são modos de pensar e existir conectados com uma memória ancestral, um acervo de saberes que habita os corpos e existe em muitas camadas. Ou seja, para nós, corpo, casa, mundo, essa conexão tão fundamental, nos fez pensar em algo que você diz, sobre o quanto é necessário o sopro da palavra estar em equilíbrio com o compasso dos passos. Te ouvindo, a gente percebe a palavra como corpo, a gente percebe essa conexão. Como agora a gente está isolado e não pode se encontrar presencialmente, a gente inventou essa forma nova de fazer uma escola de testemunhos, de ter a tua voz e teus sopros como escola, nos ensinando e proliferando. Olá, Cris. Sou Rafa. Estou também aqui com vocês. Corpo, casa, mundo. Como um momento no qual todos os corpos estão tendo que se perguntar sobre si mesmos frente ao acontecimento da pandemia. Mas sentimos que, ao invés de criar uma situação de desconexão e reconexão com os sentidos da vida, da boa vida, existe uma pressão sobre os corpos para voltar ao trabalho, mesmo que seja deste fictício. Pensamos aqui o quanto isso tinha a ver com a escola que você constrói, na compreensão do espiral curricular e no sentido de estar em conexão com a experiência. Pensamos em quanto a falta de uma escola descolonizada leva à cooptação dos corpos em função da colônia. Todos esperando uma vacina para voltar ao passado recente. Corpo, casa, mundo, como lugar para a ruptura do colonialismo. E aqui, neste ponto, voltamos para o arquivo e ressoa em nós a ideia de riqueza e beleza presentes no pensamento da escola viva como fundamental para se reconectar com o mundo. E aí sim, mundo, casa, corpo. Oi, Cris. Aqui é a Joana. Eu queria complementar falando um pouco mais sobre como a gente tem pensado essa relação entre o corpo, a casa e o mundo. E não é à toa que, nesse momento, a gente esteja pensando tanto sobre isso. Principalmente para quem mora na cidade grande como nós, para quem tem essa dimensão tão urbana de ter vivido a vida inteira na cidade, por mais que tenha uma conexão com a natureza, com a mata, com a floresta, e nesse momento ter que estar o tempo todo em casa, ou a maior parte do tempo. E aí essa noção do corpo como casa, a casa como corpo, o mundo como casa, todas essas conexões e lugares, espaços e estruturas que na verdade formam um grande fractal, ou seja, dentro do meu corpo tem seres e por sua vez meu corpo está dentro de uma casa que é um ser, e a minha casa e o meu território estão dentro de uma casa que é muito maior, que é a sociedade e a cidade, que estão em uma casa muito maior, que é o mundo, o universo, ganha uma outra relevância, só pelo fato de estarmos, entre aspas, parados. Entre aspas, porque tem muito movimento acontecendo.
e estamos muito impressionados com isso. Em 2016, a gente fez um trabalho com jovens secundaristas que ocuparam as escolas. E naquele momento, essa relação e essa conexão ficou muito forte para nós, porque fomos percebendo o quanto os secundaristas transformaram a escola em uma casa, e o quanto essa transformação da escola em uma casa e dessa casa em um corpo, no sentido de que era um espaço vivo, ou seja, a casa se transformou em um corpo vivo, e esse corpo vivo foi, por sua vez, sendo transformado e transformando cada vez mais o corpo dos estudantes que estavam ali ocupando em um corpo consciente, em um corpo também vivo, foi o que fez naquele momento as escolas se conectarem com a sociedade, porque só algo que tem vida consegue se conectar. Então estava acontecendo ali essa potência de conexão do vivo com o vivo. E no momento em que esse espaço e esses corpos foram tendo essa energia de vida, eles foram conseguindo se conectar com o mundo, com a sociedade. Aí as pessoas foram entrando nas escolas, como nunca a gente tinha visto acontecer dessa forma nas escolas das grandes cidades do Brasil. E foram mais de 200 escolas ocupadas em todo o Brasil. Então o artista falava, eu vou dar uma oficina de teatro, e um cientista político ia dar aula de política, o historiador. Então todo mundo começou a ocupar a escola, e foram as e os estudantes que proporcionaram isso. E aí, naquele momento, a gente retomou uma imagem de um artista austríaco da década de 50, chamado Randert Wasser, que chama As 5 Peles, que é um corpo, a roupa, que ele diz que é uma pele, a casa, a sociedade e o mundo. Ele é um desenhista, um pintor, arquiteto, um artista que tinha uma conexão muito forte com a natureza. E esse trabalho é um desenho que traz essa visão fractal, de um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, infinitamente. Então, começamos a entender essa rebelião secundarista em um sentido fractal. Porque muitas vezes a gente entende uma transformação social como o antes, o durante e o depois. E a gente começou a perceber que essa rebelião estava nos fazendo pensar o quanto essa ideia de antes, durante e depois é muito linear. E o quanto podemos ter um pensamento mais hologramático, nesse sentido de um corpo que começa a se transformar, a estar mais ativo, mais vivo, mais na conexão, e então ele transforma o espaço, e esse espaço transforma outro espaço, e por aí vai. E agora, com a pandemia, e com muitas pessoas em casa, com essa imposição que nos aconteceu, tudo isso foi fazendo cada vez mais sentido. Porque na nossa vida cotidiana e urbana, entre aspas, normal, a gente está a todo momento em lugar nenhum, em tempo nenhum, em corpo nenhum. Sempre entre o metrô e o carro, a casa e o trabalho, um trabalho e outro trabalho. Estamos sempre assim. E agora paramos e simplesmente estamos nesse lugar. E somos obrigadas e obrigados a nos confrontar com o nosso próprio corpo, com a nossa própria casa. E essa é uma mudança de perspectiva que vai nos fazendo pensar e entender muitas coisas. E cada vez mais ficamos escutando os povos originários, como professoras, professores e seus ensinamentos nos falando, gente, acorda, ou dorme, né, enfim, para sonhar. E parece que desde sempre a sociedade ocidental, branca, colonial, está fugindo desse lugar, desse se haver com aquilo que é, com isso que está aqui. E a partir de tudo isso, queríamos muito te ouvir. Como isso chega para você? O que mobiliza em você tudo isso que a gente falou? O que você ouve e lembra a partir disso? Que história ou histórias você pode nos contar? Estamos muito felizes esperando o seu testemunho, a sua palavra e a sua voz. Obrigada e grande beijo.
Eu me chamo Cristina Itaquá e falo aqui em meio à floresta da Mata Atlântica, no litoral norte de São Paulo, da aldeia Rio Silveira. Venho aqui para compartilhar alguns pensamentos, alguns sentimentos e percepções que há um tempo venho tendo das relações, com o mundo e com os seres que habitam aqui na floresta também. A humanidade toda está passando por um momento de descompasso e, ao mesmo tempo, de interiorização dos seus próprios pensamentos com a dinâmica da vida. O ano de 2020 está sendo marcado por um silenciamento e por um redirecionamento no caminhar. Essa pandemia que atingiu todo o nosso planeta nos coloca para refletir e para tentar enxergar o modo pelo qual a gente vem caminhando, de uma forma desordenada neste mundo. Sabemos que nós, humanos, somos seres imperfeitos, mas cada um à sua forma vem buscando aperfeiçoar, o modo de ser e estar nos seus territórios. Os povos indígenas, há mais de 5 séculos, vêm resistindo a muitas violências, a muitas agressões, a muitas imposições que esse mundo colonialista, esse mundo machista, esse mundo monocromático nos coloca, tentando uniformizar o pensamento. Então, quando se iniciou essa pandemia, eu vi e percebi muitos humanos não indígenas assustados e com medo do que poderia ser tudo isso. Mas para nós, povos indígenas, todo esse momento não é novidade. Esse silenciamento, esse isolamento, essa forma de ter que ficar preso de uma certa forma dentro do seu próprio território, com o seu corpo dialogando numa outra dinâmica que não é aquela dinâmica constante do trabalho, do passeio, das festas, do movimento coletivo entre humanos. Nós já estamos habituados a esse silenciamento. Então, tudo isso não veio de uma forma agressiva e sofrida, mas veio como uma forma de refletir o que tudo isso quer nos dizer, o que tudo isso quer nos passar, A nossa grande morada, que é a nossa casa sagrada, é a floresta. E ela não está presente só dentro da nossa casa, mas na cachoeira, nas montanhas, em todos os espaços onde se dá, o tecoá, que é o território onde se vive, onde se planta, onde se cria, onde se brinca, onde se é possível conviver de uma forma coletiva, de uma forma verdadeira. Então eu vejo que todo o nosso corpo, toda a forma como a gente se coloca no mundo, está sendo chamada para um transformar, Está sendo chamada para uma certa, como eu disse no início, um redirecionamento. E eu costumo muito colocar uma questão que é, na verdade, um grande desafio para nós enquanto humanos, independente das nossas origens, independente das nossas posições políticas, independente das nossas posições filosóficas ou epistemológicas, um compromisso ético com a vida, que é conseguirmos equilibrar o sopro de amor que sai das nossas palavras com o compasso dos nossos passos ao caminhar. Esse é o grande desafio, que eu coloco como um desafio ético, de como vamos conseguir avançar com coerência, com serenidade, sem sermos constantemente contraditórios nas nossas ações. Então esse desafio, mais uma vez, eu já venho observando que há muito tempo ele vem sendo colocado para nós enquanto humanos, e neste momento dessa pandemia, e meses já se passaram, e ainda tem pessoas que não conseguiram se dar conta da complexidade
dessa mensagem que o mundo está trazendo para a gente neste ano de 2020. Né? A relação dos pais com os filhos, a relação dos mais velhos com os mais novos, a relação dos outros seres não humanos com os humanos. Ao longo da história, a humanidade se escorou em cima de uma razão, mas de uma razão que não coloca no diálogo os outros seres. Né? Os humanos criaram, inventaram, modificaram, destruíram o equilíbrio da natureza. E esqueceram de perceber que as formigas, as abelhas, o vento, as montanhas, os rios e todos os seres que habitam aqui, neste planeta, seres visíveis e invisíveis, seres animais, seres vegetais, seres minerais, eles também possuem uma coletividade, uma dinâmica de vida que pulsa dentro desse território que é o grande planeta Terra. Mas nós humanos insistimos em querer ser maiores, em querer ser mais pensantes, em querer ser os donos, né, desse mundo todo. E em nome disso, causamos todo esse desequilíbrio, né, nessa humanidade que a gente julga e pensa ser. Em nome de quê? Em nome de que essa razão se sustenta? Quantos e quantos séculos já se passaram e o que a gente assiste é uma demasiada destruição. Doenças que surgem, a depressão que causa espanto e muitos suicídios, né, na sociedade em muitos lugares do mundo. Então, o retorno ou o entendimento do que seria realmente essa humanidade também é um momento que se coloca agora para a gente repensar. E eu vejo toda essa situação, toda essa questão muito relacionada com os processos educativos, com os processos de transmissão de conhecimento, de transmissão de saberes. A escola, enquanto instituição, se colocou de uma forma muito regrada na vida das nossas crianças e dos jovens. E neste momento em que as escolas estão fechadas, os pais se perguntam o que fazer. Como dar conta de conviver com os seus filhos, os seus próprios filhos, e ser capazes de transmitir conhecimentos necessários para que as nossas crianças aprendam, para que as nossas crianças tenham preparo para lidar no mundo. Então, eu vejo que também transformar os processos educativos é um compromisso nosso. Porque o futuro de todo esse entendimento, o futuro de toda essa transformação e desse redirecionamento passa pelos processos educativos. E a escola, enquanto instituição, ela falhou. Ela falhou no seu projeto de conseguir construir uma humanidade melhor, um mundo melhor, onde todos se respeitam, onde todos se aceitam da forma como são. Então, eu também observo que este momento nos foi colocado para repensar as escolas. Qual o papel, qual a função, o objetivo das escolas na vida das nossas crianças e dos nossos jovens? A vida é regida por um tempo. O tempo em que se dorme, o tempo em que se acorda, o tempo em que se produz as coisas, o tempo que se sonha. Será que as escolas estão respeitando esse tempo? Com toda a humanidade fechada e concentrada dentro das suas casas, e aí cada um na sua realidade, né? Alguns em lugares mais fechados, mais restritos como um apartamento, e outros fechados em territórios como a floresta, como é o nosso caso, o isolamento social para nós se dá de outra forma, porque nós não estamos fechados dentro de um cômodo, de uma casa fechada, mas o isolamento para nós se dá em todo o território. Dentro das comunidades indígenas,
A coletividade faz com que esse isolamento seja circular e seja, de uma certa forma, compartilhada por todos. E talvez por isso até seja mais difícil também. Mas, ao mesmo tempo, para nós soa muito forte o modo como os não indígenas criaram um modelo de vida muito individualista. E aí a sua casa, que é o seu espaço de vida e de criação, se colocou de uma forma ruim, de uma forma no qual muitos não estão aguentando ficar presos nessa realidade, o que faz com que muitos retornem ou queiram retornar à vida, vamos dizer, normal, no momento onde sabemos que não é possível. Toda essa relação que eu coloquei sobre os processos educativos e sobre essa necessidade de se enxergar a existência desses outros seres que habitam aqui também na floresta, é um processo no qual há muitos e muitos anos se rompeu, né? Essa relação entre natureza, cultura, entre natureza e política, entre natureza e conhecimento, foi se colocando fragmentos, encaixotando cada conhecimento numa caixinha diferente, sendo que todos esses pontos eles estão relacionados numa grande teia, que é a grande teia da vida. Então não tem como pensar que a natureza está lá e nós estamos aqui, porque tudo está conectado, é dela que sobrevivemos, né? Nenhum humano consegue viver e sobreviver se não tiver água para beber. Nenhum humano consegue viver e sobreviver se não tiver um ar puro para respirar. Então, como fragmentar essa relação entre natureza e cultura? Sendo que é justamente da natureza que está a base da nossa existência. Mas sabemos que todo o processo capitalista, todo o processo colonizador de muitos lugares no mundo, não só da América, mas da África, da Ásia, ele veio de uma forma tão avassaladora que impôs um modo de ver e pensar o tempo, um modo de ver e pensar todos os aspectos que rege a vida, né? E no tocante mais profundo, os processos de transmissão de conhecimento. Há uma monocultura que rege os alimentos, uma monocultura que rege as epistemologias, uma monocultura que rege os processos de cura e doença. E isso precisa ser repensado. Isso precisa ser colocado de um modo onde os indivíduos todos percebam que nós não somos nada além de um pequeno grão nessa grande teia que relaciona a vida, que relaciona os seres humanos. Quando eu penso em casa e corpo e pensamento, eu penso o quanto nós humanos somos dotados de um grande potencial, que é a nossa própria mente. A nossa mente é capaz de muito e muito avanço no sentido de um treinamento ou de um posicionamento no qual nós mesmos nos proporcionamos ou nos direcionamos a aprender e a se relacionar com as coisas. Mas, infelizmente, essa monocultura não permite isso, dentro das próprias escolas. Por que a arte é tão limitada dentro de um currículo? Por que todas as relações éticas não são tão praticadas nos currículos como deveriam ser? Então, essas questões são questões que eu sempre me coloco para refletir, de uma forma até certa, de uma indignação, de por que chegamos a esse ponto.
Por que não conseguimos avançar e respeitar a diversidade que habita dentro dessa humanidade? Ora, se essa humanidade falhou no seu grande projeto, como vamos reconstruir essa humanidade? Muitos pensadores indígenas têm colocado o seu pensamento e refletido sobre essas questões todas, alguns de uma forma mais esperançosa, outras de uma forma um tanto quanto negativa, de não ter muita esperança de que haja essa transformação. Alguns até colocam uma possibilidade de fim do mundo. Mas o que será esse fim do mundo? Será que não seria o próprio fim da humanidade? Enquanto seres pensantes, mas que não dão conta de dialogar com os outros, que julgam achar que não pensam como nós? As formigas são seres muito inteligentes, as abelhas também, as pedras, todos os seres minerais. Eles pulsam a cada dia, se transformam, se recompõem. E nós humanos? Nos dividimos por classes, etnias, cor de pele, classe social. Só que somos todos humanos. Fomos colocados todos neste mesmo barco que é essa morada sagrada, que é essa casa, território onde habitamos e compartilhamos de lutas e sonhos, de expectativas e querências a cada dia. Se habituar a isso e enxergar de uma forma clara e plena o objetivo, que é a missão na qual cada um de nós fomos trazidos para este planeta, para essa morada territorial, é um ponto também que nos toca a repensar nesse momento. Há muitos interesses políticos e econômicos por detrás desses desequilíbrios. Mas eu acredito firmemente que nós, cada um de nós, com as suas sensibilidades, com as suas especificidades culturais, espirituais, somos capazes de romper essas barreiras da divisão e conseguir enxergar essa grande coletividade que habita na casa planeta Terra. Sonhar mais talvez seja um dos caminhos. Mas também sei que estamos mergulhados no universo de informação no qual essa tecnologia toda criada nos torna dispersos e nos torna um tanto quanto desatentos aos sinais que nos rodeiam. Então, às vezes eu encontro algumas pessoas que dizem que não estão sonhando ou que não lembram dos seus sonhos. Essa desatenção com todos esses ruídos, com todos esses sinais que estão à nossa volta, talvez sejam os motivos, as causas das grandes doenças que hoje surgem na mente, no corpo e no espírito humano. O cuidado e atenção com o seu próprio corpo, com a sua mente, com o seu espírito, é um compromisso de cada um de nós, com nós mesmos, não com o outro. Então, eu penso que há uma necessidade de reconfigurarmos, de transformarmos de verdade essa relação e também de assumir, esse entendimento de qual missão rege a minha vida, todo dia quando acorda, o que eu vim fazer e o que eu devo fazer para cumprir essa grande missão que me foi dada. Muitas pessoas esquecem desse compromisso que foi te dado no momento em que você veio a essa casa, planeta Terra, quando nascemos. Eu penso que a arte tem um poder muito grande de trazer ou de colocar de uma forma sensível essa memória, de ativar essa memória ancestral que habita dentro de cada um. A arte cura, assim como a floresta cura. Mas se não cuidarmos dessa casa floresta,
Como vamos conseguir nos curar? A mercantilização, o processo de comercialização do sagrado, onde muitos pensam que a mineração, que o agronegócio, que todos esses processos que hoje se deram de ruptura e de respeito para com os seres da floresta, ela se coloca de uma forma tão violenta que muitas pessoas não se dão conta. Não se dão conta e vivem de uma forma de uma escravidão voluntária para uma coisa que a pessoa nem se dá conta ao certo. Então, quando eu penso nisso tudo, eu sempre me coloco a questão do compromisso ético. Até quando vamos sustentar essa contradição? Até quando vamos nos permitir alimentar todo esse processo destrutivo para com os outros seres? A floresta pulsa e os seres sagrados que nela habitam estão a nos observar todos os dias e todas as noites. Os espíritos da floresta, eles estão bravos com a gente, com nós humanos, todos nós humanos. Porque nós estamos ferindo a casa morada de cada um deles, que é essa morada sagrada, os rios, as montanhas, os vales, os mangues, os oceanos, todos os lugares. Como reconfigurar e como repensar tudo isso é um compromisso ético de cada um de nós. Eu tenho uma esperança e uma convicção de que haverá uma transformação. Porém, essa transformação é um tanto quanto doída. Ela mexe com as estruturas que são a base do nosso pensamento, a base do nosso modo de processar as relações. Então pode ser doído, mas é necessário, agora mais do que nunca. Então todo esse processo de isolamento, toda essa pandemia, todo esse silenciamento que se deu no planeta ao longo de alguns meses, é uma força que pulsa e que vem nos mostrar um novo caminho. Transformar é preciso. Repensar também é preciso. Mas para isso basta ter coragem. É preciso ter coragem para conseguir enxergar os seus próprios erros e sair dessa trama das contradições, onde muitos levantam a bandeira contra, por exemplo, o agronegócio, mas continuam consumindo o boi que financia o próprio agronegócio. Então a palavra tem poder. E cada pisada que nós damos no dia a dia, o nosso caminhar, ele reflete sobre nós mesmos. Então a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês é esse desafio. Como vamos conseguir equilibrar o que pensamos, o que sonhamos, o que queremos e o que falamos com o compasso da direção que os nossos pés nos levam? Agudioé. Esse foi o podcast da Escola de Testemunhos, parte do programa IMS Convida. Criação, Grupo Contra Filé. Convidada, Cristine Itaquá. Criação de vídeo acessível, Diana Zatz e Daniel Cotrim. Desenho e edição de som e música, Gil Fuser. Produção, Rafael Moretti. Tradutora e intérprete de Libras, Amanda Lioli.